Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, e foi um desafio eu pensar e discernir qual palavra que o Senhor queria que eu compartilhasse aqui hoje, por alguns motivos. Um deles é porque eu falei, poxa vida, geralmente eu prego as coisas que estão no livro, mas geralmente as pessoas não leram. Agora lá, tem muita gente que já leu. Se eu chegar lá e falar assim, isso aí eu já sei, eu li no livro semana passada, eu estava esperando que eu ia ouvir uma coisa assim, nova, né? Então, esse foi um dos desafios. E segundo, porque pregar aqui é um baita de um desafio, né? Não sei se vocês têm noção disso, mas essa casa aqui carrega um peso, um zelo pela palavra, e ministrar aqui é um desafio. Então, orei ao Senhor. E mais uma vez, da outra vez foi assim também, não era a mensagem que eu queria pregar, né? Eu tinha uma palavra assim que eu falei, essa aqui vai ser, essa é boa, o esboço está legal, está bem organizado, está encaixadinho, as ilustrações estão assim, muito boas, mas aí Deus falou comigo que era para pregar uma outra coisa e não era tão legal. Mas foi muito especial e eu confio na liderança dele. Eu confio na condução dele, eu sei que ele vai fazer algo aqui hoje. E ele compartilhou ao meu coração que essa vai ser uma noite de cura para nós, amém? E eu creio nisso. E eu quero ler com vocês um texto que está lá no Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, a partir do verso de número 7. Gênesis 3, 7. Nós vamos ler alguns versículos. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração. Todo mundo achou aí? É difícil achar, né? Gênesis 3. É o primeiro livro da Bíblia. Está escrito assim: os olhos dos dois se abriram. Esses dois são Adão e Eva. E perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava, ou na viração do dia, ou quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Começou aí, gente, essa história de culpar a mulher. Esses homens, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você que terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas
Diga comigo, roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Se você puder, feche seus olhos comigo. Papai, nós dependemos da tua voz. Nós não dependemos tanto do pão como dependemos da tua palavra, Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. A tua palavra criou todas as coisas e ela pode transformar todas as coisas criadas, Pai. Nós sabemos que quando o Senhor diz haja, já houve. Nós sabemos, Pai, que não há limites para uma ordem tua. E quando o Senhor ordena, todas as coisas são colocadas em ordem. Pai, nós nesse momento colocamos o nosso coração no seu lugar, prostrados e rendidos aos teus pés. Pai, que toda distração, desatenção, inquietação, que tudo que nos rouba da atenção devida à tua semente, à tua palavra, Pai, nós oramos para que o Senhor nos prenda a ti. Nós oramos, Pai, para que o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor agora. Nós ordenamos o nosso coração para que ele se aquete para te ouvir, Pai. Nós queremos e precisamos de uma palavra, Pai, porque basta uma palavra e nós seremos completamente transformados, Pai. Como foi com aquele servo do centurião, basta uma palavra tua hoje e o que está fora do lugar volta para o lugar. E o que está desorganizado se organiza. E o que está ferido é curado. Pai, nós cremos que tu tens todo o poder nos céus e na terra. Por isso glorifica o teu nome em nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, esse texto, ele fala sobre a primeira emoção descrita na Bíblia. A primeira emoção descrita nas Escrituras é o medo. Eu não sei se vocês já tinham percebido, mas o medo, ele ocupa um papel diferente no nosso coração. Dentre todas as emoções, o medo é como se fosse um prisma por onde a gente enxerga o resto das outras coisas. E isso aconteceu pela queda. Isso aconteceu porque nós caímos. Essa queda foi uma queda muito severa. Não foi uma quedinha da própria altura, não foi um tropeção. Sabe qual foi o tamanho da queda? Nós caímos de Deus em nós. Sabe a altura? Sabe a diferença? Sabe qual é o tamanho dessa queda? E essa queda nos lesionou. Essa queda nos feriu. Essa queda nos machucou. Então Deus fez o homem perfeito, mas esse homem perfeito, criado à sua imagem e semelhança, ele se lesiona, ele se fratura. E essa lesão não é apenas uma lesão no homem, mas na criação que o homem governa. No mundo que o homem, ou no ambiente em que o homem está inserido. E aí a gente tem essa questão, desde lá até cá. A gente já nasce com medo. Não sei se vocês já repararam, mas o primeiro sentimento que um bebê sente quando ele nasce não é a alegria. Ele não está chorando de alegria porque ele saiu do útero. Ele sai daqui, quando ele nasce, ele vem para esse mundo, ele não sabe nem respirar direito. Ele respirava por um sistema, ele agora vem ao mundo e é outro sistema. E ele chora, não é de alegria, ele chora de medo. O coração está acelerado. Ele está ofegante, a temperatura dele está sendo regulada, porque desde a queda existe um sentimento que atua em nós e que é inerente à nossa natureza caída, é sentir o tal do medo. E o medo se torna uma lente pela qual a gente enxerga a vida. Sabe que o medo não é um sentimento qualquer. O medo é um cobertor. Se você olhar para esse texto, quando o homem e a mulher percebem que falta algo importante neles, então olha a sequência, eles estavam completos e plenos. Mas, em virtude da queda, eles percebem que eles estão nus.
eles estão nus. Quando eles estão nus, eles percebem a falta. Eles percebem que agora eles não são mais completos. Eles percebem que agora eles não são mais inteiros. Que falta algo importante para eles. Então, diante dessa percepção, eles ouvem os passos do Senhor, e aqueles passos que antes eram motivo de alegria, os passos que eram o momento mais esperado do dia, mas agora o que antes gerava paz, o que antes era um motivo de segurança, de alegria, de satisfação, agora a lente distorceu. Agora a interpretação está equivocada. E agora eles não se veem mais inteiros, eles ouvem os passos do Senhor, eles sentem medo. E qual é a atitude deles diante do medo? Eles vão para o lugar onde Deus criou para eles. Eles vão para a criação de Deus, para as bênçãos de Deus. Eles vão para as árvores que Deus os deu. Eles vão para as figueiras que Deus os deu para se alimentar das figueiras, mas agora tem uma bagunça. O que antes era para ser um lugar de desfrute, agora se torna um lugar de defesa. Era para eles desfrutarem e eles estão se defendendo, porque eles saíram do modo prazer e entraram no modo pavor. E agora eles vão se esconder. E o que são aquelas folhas de figueira? Aquelas folhas de figueira são o medo deles tentando se cobrir. Então, entenda isso. Os nossos medos são uma tentativa nossa de cobrir alguma falta. Essas folhas de figueira, desde lá, a gente vai encontrando algumas que Deus dá. As folhas de figueira são uma bênção. Deus deu. Assim como Deus dá para a gente recursos, pessoas, relacionamentos, trabalho, vocação, ministério. São coisas muito boas que Deus deu para a gente usar. O problema é que quando a gente está com medo, a gente pega o que Deus nos deu para desfrutar e a gente começa a usar para se defender. E a gente tenta cobrir. Só que tem uma notícia: o medo é um cobertor curto. Ele nunca resolve. Só que eu, sim, converso com muitos irmãos, atendo muitos irmãos, muitos pastores, inclusive, que por causa disso demonizam o medo. Já que o medo é um cobertor curto, já que o medo foi gerado por conta dessa distorção, vamos acabar com o medo. Morte ao medo. Mate o medo. Destrua seu medo. Vença seu medo. Elimine seu medo, aniquile seu medo, expulsa seu medo, sai em nome de Jesus. E aí, eu percebo que o medo era só um sinal, não era o problema. O problema era o pecado, o problema era a queda. O medo estava só avisando, tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa incompleta. Então não adianta. E aí sabe o que eu percebo? É que quanto mais a gente briga com o medo, e a gente bate no medo, o medo bate na gente. E a gente dá uma nele, ele dá duas na gente. E é contraproducente tentar brigar contra o medo. Porque sabe o que a gente faz quando a gente está brigando? A gente sente medo. Então, você está brigando com medo, aí você fala assim, eu vou bater em você. Só que para brigar, você tem que ligar o seu sistema do medo. Então, você liga o sistema do medo para você ficar mais eficaz. O coração acelera, você tem essa apreensão, essa sensação de ameaça, de perigo, porque você tem que ficar naquele momento todo ligado, todo alerta, todo atento. Só que o medo que você está tentando vencer está sendo favorecido quando você sente medo. Então, se você briga com ele, se você tenta bater no medo, você está ligando mais medo. Então, não funciona. Assim, então, resolve aí o enigma. O medo é um problema, mas eu não posso enxergá-lo como um problema.
E aí, como é que eu faço? E aí, sabe o que acontece, gente? É que a gente, desde lá até cá, a gente vai encontrando coisas que cobrem as nossas faltas. Então, por exemplo, se faltou uma figura paterna, se faltou um apego na nossa infância, a gente encontra alguma coisa para ocupar aquele lugar. Geralmente um relacionamento na adolescência, como a gente estava falando, né, Lenara? Porque faltou, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo da solidão. É aquele medo da rejeição, aquele medo da solidão, aquele buraco que ficou em mim, me gera esse medo crônico dentro de mim. Então eu começo a aceitar qualquer relacionamento, qualquer eu te amo, é uma folha de figueira para me preencher, para me cobrir daquele vazio que ficou. Ou se eu fui agredido, se eu fui violentado, se eu fui abusado, eu começo a colocar um cobertor ali, eu crio uma casca de grosseria. Ninguém mais vai me agredir. Agora eu vou ter uma casca aqui que antes de alguém bater, eu bato. E sabe que por trás de todo agressor, todo violento, toda agressora, toda agressiva, toda grosseira, tem uma medrosa, tem um medroso. É só um jeito de dizer, eu morro de medo de alguém me agredir, então eu agrido primeiro. Sabe que quando faltou recurso, quando faltou o pão, faltou o alimento físico, aí eu coloco um cobertor ali, eu coloco uma folha de figueira, e aí, por vezes essa folha de figueira é uma gana, uma ganância. Eu vou ser o mais rico, eu vou provar para todo mundo que agora eu sou o vencedor. E por trás de um coração orgulhoso, soberbo, ganancioso, tem um medo de faltar um dia o pão, o medo de não ter como pagar a conta. Ou tem o vitimismo de, puxa vida, faltou para mim, eu fui injustiçada, e agora eu tenho medo de que essa injustiça seja vista por todo mundo como uma falha minha, então eu me coloco nesse lugar de vítima, de, poxa vida, olha como eu sou coitado, olha como a vida foi injusta comigo. E lá no fundo, lá na raiz, é medo. E sabe o que eu comecei a perceber? Que, se não todos, mas a imensa maioria das nossas carências espirituais, das nossas relações conturbadas, dos casamentos que acabam, das famílias que são destruídas, dos ministérios que são afetados, lá no fundo, tinha um problema com medo que não foi tratado. E, gente, eu não estou dizendo isso para tirar peso do pecado, porque vocês sabem que antes dessa parada toda aqui, o que aconteceu foi o pecado. Então não tem como a gente falar de nada nesse mundo sem falar do pecado. Às vezes as pessoas me vêm falando sobre emoção, falam assim, você não fala do pecado, né? Gente, não tem como falar de nada nesse mundo sem falar do pecado. O pecado deformou tudo. Mas tudo tem a impressão digital da queda do pecado. Agora, a questão é, nós nascemos já com essa coisa do medo dentro da gente. E aí, eu acho interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Sabe o que esse texto pode estar dizendo? Que esse espírito de medo, e aí eu já ouvi muitos irmãos dizendo, tá vendo, o medo é um espírito, você tem que expulsar. Expulsa o medo, né? Porque o medo é um espírito. Mas respeito a interpretação, porque realmente, se você fizer uma interpretação assim literal, ok. Porém, estudando sobre o medo,
e analisando como ele trabalha, eu não vejo o medo, ou pelo menos todo medo, e creio sim que até pode existir, e é comum que o inimigo, quando ele está atuando, quando ele está oprimindo, ele dispara esse sistema do medo. Ele atua nesse sistema também, sem dúvida nenhuma. Mas o que o texto para mim está dizendo é que o espírito que Deus deu ao homem no jardim não era medo. Era poder, amor e equilíbrio. Mas quando o homem caiu, ele lesionou esse espírito. E aí o que sobrou no lugar? O medo. Então o espírito que Deus dá ao homem, completo, sem se envergonhar, transparente, sem medo, é poder, amor e equilíbrio. Mas quando a gente é lesionado, quando o espírito é afetado, é machucado, é lesionado, agora a gente tem essa coisa do medo para resolver. E aí eu estou fazendo uma análise nas pessoas que eu converso, nos irmãos da minha comunidade local, nos pacientes que eu atendo, nas pessoas com quem eu me relaciono, e eu estou chegando a uma conclusão. E primeiro eu fiz isso em mim, mas eu não queria ser enviesado, não queria que a minha vida fosse parâmetro, né? E eu comecei a perceber que o medo, ele cria uma falsa identidade para nós. Sabe? Desde lá, a gente vai somando medos, e aí tem muita coisa que a gente acha que é gosto, que é personalidade, que é preferência. Tem muita coisa que a gente acha que é meu jeito, eu sou assim. Essa é minha personalidade, é assim que eu sou, não gosto disso, gosto daquilo. Lá no fundo, tem um monte de raízes de medo, que aí você prefere assim porque é o que não te dá medo. Você gosta disso porque é o que não dispara seu medo. Sua personalidade é assim porque se você não fizer assim, você sente medo. Então você vai vivendo a vida e criando um personagem que não é movido ou que não é conduzido pelo espírito de poder, amor e equilíbrio, mas que é conduzido pela soma de todos os medos. Não tinha um filme? E a gente vai somando medos, aí a gente esconde os medos, porque se a gente falar, se a gente disser que está com medo, a gente não é um crente tão crente assim. Então a gente esconde, sabe? Mas sabe o que acontece com o medo quando a gente esconde ele? Vocês acham que ele some? Não, ele não some, ele cresce. Porque, anota isso, o medo cresce no escuro. Por que criança tem medo de escuro? Por que no escuro a gente sente mais, ai meu Deus, à noite, tá? Por que quando você está querendo tranquilizar, você acende a luz? Porque o medo cresce no escuro. E ele diminui na luz. Só que a gente acha que sentir medo e que falar sobre o medo e que dar nome para o medo é uma coisa pecaminosa, ruim, é fraqueza. E aí eu escondo ele. Só que quando eu escondo, o que ele está fazendo? Crescendo. Então presta atenção, já vai ficar mais prático. Eu comecei a perceber que uma boa parte dos meus pecados que eu não conseguia largar, lá no fundo, tinha medo. Por exemplo, eu tive um problema e, sim, estou em recuperação, estou em tratamento, mas um problema sério com ter conversas difíceis, com tratar, confrontar, falar a verdade para algumas pessoas que precisavam, ter conversas que sejam, sabe aquela conversa que, puxa vida, isso aqui tem que falar. É você que tem que falar, você não pode terceirizar para ninguém, isso aqui é sua responsabilidade. E posso falar a verdade para vocês? Eu me omiti, eu me escondi, eu evitei muitas conversas difíceis. Muitas conversas difíceis. Pode falar assim, eu fui passivo diante de um monte de coisa na minha vida.
que eu deveria ter falado, deveria ter tratado, deveria ter conversado, e às vezes eu até escondia isso debaixo de uma palavrinha muito bonita, fé. Falava assim, não, Deus sabe todas as coisas. Deus vai fazer. Mas Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai tirar a pedra, Deus vai ressuscitar. Quem tira a pedra é o povo. Mas por quê? Aí eu fui sondar meu coração, fui perguntar para Deus. Falei, Deus, por que eu não consigo? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu não... Puxa vida, eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso fazer, mas por que no meu piloto automático, eu sempre, quando eu vejo uma situação difícil, quando eu vejo uma conversa delicada, a minha tendência natural é me esconder. Aí eu fui analisar minha vida, eu fui sondar meu coração, aí eu fui perguntar para o Senhor, perguntar para mim, aí eu fui ter um diálogo daqueles difíceis com Deus. Aí sabe o que eu descobri lá dentro? Medo. Medo. Medo de ser rejeitado. Medo de que não gostassem de mim. Porque eu aprendi que para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que ser agradável. E se eu tivesse uma conversa difícil, aí eu ia ter que ser desagradável. Então eu não ia ser uma pessoa com a minha identidade. A minha identidade foi construída em cima de um medo. Isso é comum acontecer em cenários onde a gente se sente inferior, onde a gente vê figuras de liderança ou de autoridade muito autoritárias. Aí você cria uma relação muito negativa com a firmeza, e aí você começa a ter medo da firmeza. E aí cria uma relação de deixa a vida me levar. Só que isso é um pequeno exemplo. Eu comecei a perceber um monte de outros. Se eu contar para vocês, vocês não vão nem querer ouvir, porque vocês vão falar, misericórdia, credo. Que pastor mais problemático. É ele que escreve o livro para resolver os problemas, questão de problema. Se eu contar para vocês, gente, vocês choram. Mas sabe o que eu percebo? É das minhas feridas que sai poder para curar, amém? É da experiência que nasce a autoridade. Então, o Senhor vai nos levando a esse lugar de mexer nas nossas dores, nas nossas feridas. Só que aí, o que eu percebi? E aí, caminhando para o final, assim, para ficar prático, para vocês entenderem, não ficar só um desabafo para vocês. Eu abrindo meu coração aqui. O que eu comecei a perceber? Que os medos vão criando um cobertor, só que com o tempo esse cobertor, essa folha de figueira vai grudando na pele. E aí quanto mais o tempo passa, mais gruda. Até que chega um momento que você já não sabe mais o que é pele e o que é folha. Você não sabe mais quem é você, quem é seu medo. Você fala, e agora? Mas eu gosto disso, mas eu sinto isso, mas eu quero isso, mas eu não quero isso. A gente entra numa crise porque a gente está lá com um monte de medo, um monte de folha de figueira e um monte de condicionamentos, de rotinas, de hábitos que a gente adquiriu para esconder os nossos medos. Sabe que debaixo de vícios, de uso de drogas, tem um monte de medo lá. Tem um monte de medo. Então, é possível que a gente não esteja vivendo e que o medo esteja vivendo em nós. Sabe, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É possível que a gente possa estar dizendo assim, não sou eu que estou vivendo. É o medo que está vivendo em mim. Por que eu faço o que eu faço? Por causa do medo. Por que eu escolho o que eu escolho? Por causa do medo. Quem é o Senhor da minha vida? O medo. Como se tivesse um trono, e no trono da minha vida não está nem Deus, nem eu. Está o medo. E eu tenho que fazer de tudo, e às vezes eu uso até Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te imploro, me livra de todos os meus medos.
Então eu não estou perguntando para o Senhor, Senhor, me dá coragem para enfrentar o medo que eu nunca enfrentei, mas eu estou vivendo a minha vida com Deus, inclusive usando Deus para fugir dos meus medos. Está fazendo sentido, gente? É só comigo que acontece isso, porque aí eu começo a orar, eu começo a buscar, e gente, vamos puxar para o chão da realidade aqui. Todo mundo sente medo. Todo mundo vai ter que lidar com esse troço. É inerente à humanidade. Só que aí, essa falsa identidade, essa personalidade que a gente vai construindo em cima do medo, escrava do medo, faz a gente esconder muitos dos talentos que Deus nos dá. Você lembra da parábola dos talentos? O que o terceiro servo, que foi aquele que não multiplicou, justificou para o Senhor? Eu senti medo. Por isso eu escondi. Por isso eu me omiti. Por isso eu fui passivo. Olha só, Deus deu a ele de acordo com a capacidade dele. Então, Deus não errou. Quem estava errado? Ele. Ele não sabia a capacidade dele. Ele não se enxergava a partir do que o Senhor tinha visto nele. Ele se enxergava a partir do medo. Se eu pegar para mexer nisso aqui, eu vou estragar tudo. Então é melhor eu esconder, eu não vou me arriscar. E quantas de vocês e quantos de nós estamos assim? Não vou me arriscar, eu vou ficar aqui quietinha, escondendo o meu talento, não vou me expor, não vou viver a vida que Deus me deu, não vou desfrutar daquilo que Deus me deu, não vou corresponder ao chamado de Deus para a minha vida, porque eu tenho medo. Falar em público, aconselhar, escrever, ter filho, casar. Eu sinto medo. E esse mundo está tão perigoso. Colocar filho nesse mundo, misericórdia. Quem está governando a nossa vida, gente? Quem é o Senhor da nossa vida? Será que o medo não está dizendo o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer? Só que aí, Deus tem um jeito. E aí, aqui era só a introdução, tá? Agora que eu vou começar a pregar, então, deixa eu ver, 9h41. Deus faz 3 coisas. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse passo a passo. 3 coisas que a gente tem que fazer para que a gente não seja escravizado pelo medo e para que a gente viva com a nossa verdadeira identidade. Então, a primeira coisa, Deus aparece lá, e qual é a primeira coisa que Deus faz? Então, o homem está lá, coberto de folha, escondido entre as árvores, com medo, e aí Deus aparece, e o que Deus fala? Onde você está? E aí, eu fico me perguntando, por que Deus, que sabe todas as coisas, pergunta para um homem que não sabe de nada, onde é que ele está? Deus não sabia? Deus não podia chegar assim e falar, peguei vocês no flagra, seus desobedientes, seus condenados, peladões. Olha só a situação de vocês, tudo pelado, coisa feia. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente, né? Vai pegar a gente no flagra, vai expor a gente, vai condenar a gente assim. Mas olha que interessante, olha o método de Deus. E aí vai anotando, você vai ter que fazer 3 coisas para você ter a sua identidade resgatada das amarras do medo. Deus pergunta onde é que você está. E aí qual era o propósito da pergunta de Deus para Adão? Não é que Deus soubesse onde Adão estava, mas era para que Adão soubesse onde é que ele estava se escondendo. Então, escreve aí se você estiver anotando. Primeiro passo para você ter a sua vida e a sua identidade resgatada do medo e você poder viver, e não o medo viver em você. Primeira coisa, identifique
o que você sente. Identifique o medo que você sente. Você vai ter que sair daqui com uma missão. Eu tenho medo do quê? E se você falar assim, tenho medo de nada, eu vou falar, você é um psicopata. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de você. Tem alguém aqui que não tem medo de nada, 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 nada? Misericórdia. No final você não vem perto de mim. Mas eu quero encorajar vocês a ver onde é que vocês se escondem. Sabe? E não apenas onde, mas do quê? Por quê? Faça perguntas para o seu medo, sabe? Identifica. Você não precisa mais ter medo do medo. Entendeu? Você pode sentar assim e falar, medo, vamos trocar uma ideia aqui. Por quê? Onde? Quando é que começou isso aqui? Qual a lógica? Me explica. Identifica, dá nome para as coisas. Porque essa foi a primeira tarefa que Deus deu para o ser humano, dar nome para os bichos. A gente tem que ter a capacidade de dar nome para os bichos da nossa vida. Dar nome para os bichos da nossa cabeça. Isso aqui é medo. E por que eu tenho esse medo aqui? Eu estou me escondendo atrás disso aqui, por quê? Deus está chamando o homem para trazer uma identificação, para ele identificar onde é que ele está se escondendo, como ele saiu do lugar. Olha como você não está no lugar onde você foi feito para estar. Olha como você está desconectado do seu propósito. E aí, gente, é exatamente isso que acontece. Presta atenção, o medo, quando ele está nesse lugar, ele rouba de nós a nossa identidade. E se ele roubar de nós a nossa identidade, ele roubou de nós o nosso propósito. Porque identidade revela propósito. Aí eu não sei onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, porque eu não estou no meu lugar. E aí é isso que Deus fala. Onde é que você está escondendo você? Onde é que você está se escondendo? Quais são as folhas de figueira que você está usando para se esconder? De trás de quais árvores você está se escondendo? Porque lá no fundo tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser agredida, lá no fundo tem medo de ser traída, lá no fundo tem medo de ser abandonada, lá no fundo tem um medo. E a gente precisa dar um nome para esse medo. Identificar onde é que eu estou me escondendo. Dá um nome. Então o primeiro passo, escreve aí, identifique o que você sente. Dá um nome para aquilo que você sente. Segundo passo, depois que você identifica o que você sente, o segundo passo é pare, faz assim, ó. Pare. Pare de se identificar com o que sente. Como assim? A gente tem uma tendência de começar a atrelar o que a gente sente à nossa identidade. É o que a gente estava falando. Se eu cresci assim, vivi assim, porque eu tinha medo de uma determinada experiência, de um trauma da minha vida, eu começo a acreditar que aquilo ali sou eu. E aí eu me agarro naquilo como se aquilo fosse a minha identidade. E aí, ó, anota isso. Todo medo que você não identifica, identifica você. Você passa a ser conhecida ou identificada pelos traumas que você não identifica e não trata. Sabe, o choro que você não chorou, ele fica chorando dentro de você. Fica lá, chorando. E como você não identificou, e não tratou, e não expôs, e não trouxe aquilo para a luz, você não consegue descansar, porque quem é que descansa com uma criança chorando dentro? Então você precisa identificar para que você agora se distancie daquilo e falar, peraí, eu não sou isso aqui não. Eu não sou o que eu sinto. Sim? Eu não sou o meu trauma. Isso aqui é uma parte da minha história, mas isso aqui não é a minha identidade. E é importante que a gente assuma esse papel de colocar limites, porque é isso que Deus deu para a gente. Tem uma responsabilidade no ser humano
de guardar, de cultivar e guardar o jardim. Falar, não, até aqui você pode, daqui para lá você não pode. E eu sou uma coisa, os meus sentimentos são outra coisa. A minha identidade não está atrelada aos meus sentimentos, nem mesmo aos meus traumas, às minhas experiências. Você pode ter experimentado um abuso, mas isso não é a sua identidade. Você pode ter sido abandonada, mas a sua identidade não é órfã. Sim? O sentimento é uma folha. E sabe, gente, quando a gente identifica isso, a gente está colocando isso para fora, porque o texto de 1 João diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Aí a gente pode olhar para esse texto e falar assim, tá vendo? Quem ama mesmo não sente medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se você sente medo é porque você não ama Deus, é porque Deus não te ama, é porque tem algum problema com o seu amor. Só que o que eu entendi desse texto? Vê se faz sentido. Se for uma coisa que não faz sentido, vocês não contam para o Subirá e esquece. Tá bom? Fica só entre nós aqui. Mas, para pensar. Será que o perfeito amor não lança fora o medo porque ele tem coragem de pegar o medo que está lá dentro e colocar do lado de fora? Porque ele tem coragem, agora ele tem um ambiente seguro em que ele é tão amado que o amor pode pegar o medo que está lá dentro, trazer aqui para fora e dizer, ei medo, você não me assusta mais. Porque agora eu não sou você. Você é só um pedaço da minha história. E é isso que Deus faz. Deus não diz para o homem, ei, você agora vai ser uma figueira ambulante. Você agora, sua identidade não é mais Adão, sua identidade é Figueirão. Não é isso. Deus faz questão de separar, de dizer, para. O seu erro não define quem você não é o resultado dos seus traumas. Você não é. Então para de se identificar pelas coisas que você viveu, para de se identificar com os sentimentos que você teve ou tem. Sentimento é sentimento. Sentimento não é identidade. Pega aquela folha de figueira, dá um nome para ela, mas tira ela, porque o medo do lado de dentro, ele se torna uma prisão. O medo do lado de fora, aqui fora, ele é um testemunho de amor. O amor me fez colocar o medo para fora. Sabe, a gente só tem coragem de colocar o medo para fora quando a gente encontra um ambiente seguro, em que a gente é amado bastante para poder dizer, nossa, vou confessar uma coisa para vocês, eu morro de medo disso aqui. Você não fala isso para qualquer pessoa. Por isso que o perfeito amor, que é o amor de Deus, e sabe por que a gente sente medo? Porque o nosso amor não é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito em amar. A gente é perfeitamente amado, mas não é perfeito em amar, só Deus é. Um dia seremos como Ele é, por isso a gente sente medo. Só que qual que é o nosso desafio agora? Pegar esse medo, tirar de lá de dentro, trazer aqui para fora, expor para a luz, porque na luz o medo diminui, ele morre. Mas no escuro, lá dentro, escondido, impregnado na gente, escondido em nós e escondendo a gente, aí ele cresce. Então, essa é a segunda coisa. Pare de se identificar pelo que sente, ou com o que sente. Não deixe o medo encarnar em você. Não deixe o medo dizer quem você é. E aí tem uma terceira atitude que, para fazer, essas duas também tem que estar resolvidas. Como é que a gente resolve, gente? Nós estamos falando de resolver a vida. Isso aqui é mais poderoso do que a gente consegue imaginar. A terceira coisa que Deus faz, então o que Deus faz? Deus fala, Adão, identifica aí onde é que você está escondido. Identifica as folhas de figueira. Segunda coisa, vamos tirar essas folhas de figueira de você. Você não é uma figueira. Sim? Agora a terceira coisa, eu vou mostrar quem você de fato é. E eu vou agora te dar a sua identidade. A sua identidade não é folha de figueira. A sua identidade é pele de cordeiro.
Deus pega agora uma roupa que completa a ferida do homem. Não que cobre, mas que preenche. Não que cobre, mas que fecha. Só que, enquanto a gente está preso nas folhas de figueira, Deus está lá com uma veste, com uma cobertura, com uma plenitude, com uma cura para a gente, mas enquanto a gente não se desfaz das folhas de figueira, a gente não consegue ser completamente vestido. E eu não estou dizendo que você não está salva espiritualmente. Você está salva espiritualmente, sim, mas você não experimentou ainda a plenitude da salvação na sua alma. Tem pedaços do seu corpo e da sua alma que estão cobertos com outra coisa que não o cordeiro, que não as peles que o Senhor fez para nós. E só o que é capaz de preencher os nossos vazios é o cordeiro. Então diga assim: eu não sou a folha da figueira. Eu sou a pele do cordeiro. O que o Senhor está fazendo? Ele está arrancando. E às vezes dói, porque faz tanto tempo que está lá. E talvez isso vai responder algumas perguntas. Você talvez esteja perguntando assim: mas por que está doendo tanto essa situação em mim? Eu vou te dizer, pode ser que é porque a folha de figueira grudou tanto em você que para sair tem que puxar. E talvez seja essa a razão porque está doendo tanto. Porque Deus está querendo expor. Aí você fala assim: mas Deus vai me expor? Vai. Porque não dá para tratar o que não é exposto. Não dá. Só dá para tratar o que é exposto. Então o que Deus está fazendo não é colocar um band-aid na nossa ferida. Não é colocar um cobertor para esconder. Não é colocar uma folha de figueira. Ele está devolvendo a nossa verdadeira identidade. Porque você lembra de Jacó? Jacó tentou colocar uma folha diferente. Ele tinha medo de ser rejeitado. Então o que ele fez? Botou uma folha de figueira peluda. E foi lá para o pai, falando: pai, me abençoa. Pai, me abençoa. E ele até foi abençoado, mas com a bênção que ele continuou vivendo uma vida. Outro dia eu volto aqui, já estou me convidando para voltar outro dia aqui, mas eu volto aqui para contar uma parte de um testemunho da minha vida que fez eu entender em Deus que o nome do meu filho tinha que ser Israel. Pastor. Estão querendo boicotar minha volta, ó. Eu aqui cavando a minha volta. Aí vocês estão. Eu vou resumir assim, bem resumidinho. Mas eu percebi na minha vida que, assim como o Jacó, eu tinha me tornado um fujão. Que eu fugia de um monte de coisa. Sabe aquilo que eu estava falando? O medo de resolver me fazia eu sou muito bom em deixar as coisas para lá. Parecia até uma virtude, eu sou desencanado. Parecia uma virtude. Eu sou uma pessoa muito... Cara, nada me afeta. Na verdade, é que eu tinha medo de ser afetado. Então eu criava essa insensibilidade. Eu criava essa pele, esse casaco peludo, que parecia que eu era desencanado, mas na realidade eu era um fujão. Aí Deus foi tratando, gente. Mas doeu para puxar, vocês não têm noção. Porque estava impregnado lá, essas folhas de figueira, esses pelos, estava colado lá fazia tantos anos. Gente, não parece, mas eu vou fazer 40 anos, já tenho 38 anos. Fazia muito tempo que estava lá. Fala sério, não parece, né, gente? Não parece. Mas
Fazia muito tempo que estava lá e doeu. Mas sabe o que eu descobri? Lendo a história de Jacó, eu entendi que quando Deus encontra ele, Deus pergunta: qual é seu nome? E da última vez que tinham feito essa pergunta para ele, em troca de uma bênção, ele falou: eu sou o meu medo. Eu sou Esaú. Eu não posso ser realmente quem eu sou. E aí, a realidade é que diante de Deus, ou você tira tudo, ou você se despe e você se despoja de todas as tralhas que você traz, de todos os trapos que você foi colocando, de todos os remendos que você foi colocando, e você expõe de fato a verdade, ou você vai sair igual, fugindo mais 20 anos. E talvez algumas de vocês estão fugindo há 20 anos, há 30, há 40. E eu entendo vocês, eu também. Mas chega um momento em que o Senhor aparece para nós e Ele fala: quem é você de verdade? E será que você sabe? E sabe o que eu descobri? Jacó não sabia. Porque Jacó, na verdade, era um nome errado, que os pais dele tinham dado para ele. O nome dele é enganador, suplantador, aquele que puxa o calcanhar. Aquilo não era o nome dele de verdade. Mas aquele trauma de infância fez o menino acreditar. Mas quando ele expõe a verdade, ele fala: eu sou Jacó. Aí ele tira tudo assim, coloca tudo para fora. Aí sabe o que o Senhor fala? Mentiram para você. Seu nome verdadeiro é Israel. A sua verdadeira identidade. Essa é a identidade natural. É a sua história. E está tudo bem. A sua história importa. Tanto é que Deus continua chamando Jacó de Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não joga fora o Jacó. O Jacó não é descartável. Eu acho lindo como Deus faz isso. Ele pega a nossa história toda problemática e Ele não joga fora. Ele não descarta, Ele não desperdiça nada. Deus não trabalha com desperdício. Então, tudo o que acontece na sua história, tudo o que aconteceu na sua história, todos os seus traumas, todas as suas tragédias, todas as passividades e atividades, os traumas ativos e passivos, todas as mazelas, Ele pega tudo para Ele. E aí Ele fala: isso aqui é Jacó, que eu criei. Mas eu vou formar o Israel. E aí, eu percebi uma coisa, gente: Deus só abençoa a gente na identidade certa. Às vezes a gente está querendo que Deus abençoe nossos medos. Como Jacó. Senhor, abençoa meus medos. Faz meus medos ficarem num lugar assim, completamente inacessível. Que ninguém nunca descubra que eu tenho medo disso. Então eu estou vivendo a vida para Deus abençoar meus medos. Para Deus deixar meus medos ali onde eles estão. Mas sabe o que Deus faz com Jacó? Ele fala: não, eu vou abençoar você. Mas você não é quem você pensa. Então eu quero abençoar você. Eu vou mexer na sua vida. Eu vou mexer no seu jeito de andar. Mas tem uma bênção que é só para a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade não é o que você viveu esses anos todos. A sua verdadeira identidade não é o pelo do Esaú, nem a folha da figueira. A sua verdadeira identidade é o nome que você tem no céu, lavado e remido pelo sangue de Jesus, coberto com a pele e com a veste do Cordeiro. Então, gente, tudo se esconde lá de trás do medo, inclusive a gente. O medo se torna uma lente, um óculos pelo qual a gente enxerga a vida.
E aí a gente precisa trocar esse óculos hoje. Por isso, o Senhor me disse que hoje ia ser uma noite de cura. E eu queria convidar você, se você pudesse colocar de pé. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui? E eu sei que tem. Que está vivendo, se escondendo, ou que não voluntariamente, não consegue assumir e viver a própria vida e sabe que tem uma bênção de Deus prometida, profetizada, mas não consegue entrar nesse lugar porque o medo, e hoje você entendeu, eu acho que o medo está governando a minha vida e eu quero romper com isso, eu quero dar nome para o meu medo, eu quero identificar isso, eu quero hoje me separar desse medo, ainda que eu não saiba muito bem e dar detalhes dele, mas hoje eu tô rompendo com essa identificação que o medo traz e hoje eu estou recebendo a minha verdadeira identidade. Sabe, tem uma graça de Deus reservada para nós aqui hoje. Tem algo para acontecer aqui hoje que vai mudar a sua história, a história da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Porque quando uma bênção alcança Israel, quando uma bênção alcança alguém que carrega esse DNA do Senhor e que não vai mais viver a partir dos traumas da família, que não vai mais viver a partir da herança que recebeu dos pais, mas a partir da herança que recebe de Cristo. Porque em Adão, todos nós caímos e somos pecadores, mas em Cristo, todos nós somos erguidos e somos mais que vencedores. A questão é, qual é a minha identidade da alma? O que está governando a minha alma? E eu quero fazer essa pergunta, tem alguém? Tem alguém? Levanta assim a sua mão. Porque nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Se você quiser, vir aqui à frente, eu quero orar com vocês, eu quero orar por vocês, eu quero orar por nós, e eu tenho certeza que hoje o Senhor marcou esse dia para devolver identidades, amém? Algumas curas muito profundas vão acontecer hoje. Pessoas vão ser curadas das sequelas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o abuso não vai deixar de fazer parte da sua história, mas as sequelas dele vão. O abandono não vai deixar de fazer parte da sua história, mas as sequelas dele vão. Hoje, o Senhor vai arrancar do seu corpo, da sua alma, folhas de figueira que grudaram aí. Você sabe que tem uma coisa que te prende, você sabe que tem uma coisa que te amarra, não deixa você avançar, não deixa você entrar, não deixa você prosperar em áreas que você sabe que Deus quer que você avance, que você prospere. E hoje o Senhor está dizendo, chega! Chegou o dia de arrancar essas folhas de figueira. Mas você não vai ficar exposta não, fique tranquilo. Porque o Senhor está te chamando de volta para o jardim que Adão perdeu. Porque a ferida que foi aberta em Adão foi fechada em Cristo. E Ele está dizendo, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou um homem perfeito, aquele que criou a nossa inocência, a nossa pureza, Ele sabe recriar. E vou dizer uma coisa para você, sabia que a pele de Cristo é melhor do que a de Adão? O que vem adiante é muito melhor do que o que era lá atrás. Antes de você ser abandonada, rejeitada, antes de você ser abusada, antes de você ser traída, antes de você ter esse medo que você carrega, parecia que estava tudo bem, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que tem em Cristo é muito melhor. Não é que vai ficar quase igual era. Não é que você vai falar assim, minha vida vai ficar assim, vamos dar uma melhorada na vida? Ei, Jesus não veio aqui para melhorar a sua vida. Jesus veio aqui para te dar uma nova vida. E tem uma notícia, a nova é muito melhor do que a velha. E tem tudo o que tinha de bom na velha. Só que redimido, resgatado, transformado, sabe?
Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de ressurreição. Existem pessoas que estavam mortas emocionalmente, espiritualmente vivas, mas as emoções estavam mortas. A alma estava morta. E hoje o Senhor está ressuscitando. Assim como todos morrem em Adão, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, nós não podemos ser negligentes com o que está acontecendo aqui. O Senhor está fazendo algo muito poderoso na nossa alma, amém? Existe uma cura que só Ele pode fazer. Existem pedaços, existem trapos que estão presos na nossa alma em lugares que a gente nem sabe. E Ele vai usar pessoas para isso. Vocês lembram de Lázaro? Quando ele ressuscita, ele sai todo enfaixado. Tem um monte de folha que cobre as feridas que ele tinha. E sabe o que o Senhor disse? Ei, desenrolem ele. Ele não vai ficar preso a esses panos. Ela não vai ficar presa nessas folhas. Ela não vai ficar presa nessas faixas. As sequelas do passado hoje vão ser tocadas pela pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu a morte. Espírito Santo de Deus, sopra dos 4 cantos da terra. Leva embora as folhas de figueira. Nós estamos dizendo agora ao nosso coração: coração, não precisa mais ter medo do medo, porque o Senhor dos Senhores chegou aqui. Ele acessou um lugar que eu nem sabia que estava aqui. Aquele choro que estava preso aí dentro de você, ele não vai mais continuar chorando aí na sua alma. Hoje o Senhor está liberando você para chorar. Hoje o Senhor está liberando você para libertar medos que estavam aí presos dentro de você. Você não precisa ser forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor está trocando a sua lente aqui agora. O medo não vai mais ser a lente pela qual você enxerga a vida, mas Cristo vai ser a lente pela qual você enxerga a vida. Você vai passar a enxergar as faltas, não mais a partir da carência, da escassez, mas a partir do Senhor, que é o seu pastor, e de nada você tem falta nele. O Senhor está chamando pessoas para fora agora. Há amigas que, como Lázaro, ficaram presas. Há amigas que amavam e amam o Senhor, mas que sofreram com dores profundas na alma. Hoje o Senhor está visitando Betânia. Esse lugar é Betânia hoje. E o amigo chegou, o amigo chegou, o amigo veio. Ele veio buscar as suas amigas, ele veio buscar você. Ele veio te devolver para a comunidade, ele veio te devolver para a sua família. Você vai ouvir a sua voz agora ecoando, porque ele chamou Lázaro. Mas para isso você vai precisar de pessoas que tiram a pedra. Existem algumas folhas, existem algumas faixas, existem algumas pedras que precisam ser movidas. Nesse momento, nós estamos movendo pedras. Pedras estão sendo movidas aqui. Pedras estão sendo movidas. O Senhor está movendo pedras. Um barulho já começa a acontecer. Tem um barulho no seu interior acontecendo agora. Tem uma pedra mexendo, vai doer, vai assustar, vai tocar em áreas sensíveis. O Senhor quer curar algumas pessoas de feridas da paternidade.
Pessoas que tiveram pais ausentes, pais omissos, ou pais autoritários, que não desenvolveram um bom relacionamento com os pais, e que tiveram sequelas na sua identidade, crescendo com o medo crônico da vida. Agora o Senhor está revelando cura a partir da paternidade dele sobre você. Você nunca teve problema de paternidade. O que você teve problema foi de filiação. O seu pai verdadeiro é Ele. Ele está te devolvendo identidade. Ele está te devolvendo propósito. Ele está te libertando da ferida do medo. O Senhor quer curar algumas pessoas aqui que foram rejeitadas. Que foram rejeitadas por pais ou por maridos, por figuras que deviam ter protegido, e você foi abandonada, rejeitada, deixada. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje essa ferida perde o seu poder. Hoje você para de viver em função da rejeição e começa a viver em função da aceitação em Cristo Jesus, porque você foi escolhida nele antes da fundação do mundo. Algumas pedras estão sendo movidas agora. Há um barulho acontecendo, mas há uma voz para ser ecoada dentro do seu coração. Aquele que é a ressurreição e a vida está chamando o seu nome. Você pode ouvir Ele dizendo o seu nome aí dentro de você. Você pode ouvir a voz do Espírito dizendo o seu nome. Lázaro, Márcia, Maria, Joana, Antônia, Francisca, Denise, Carolina, Raquel, Paula. Ele sabe o seu nome. Ele está dizendo aí: escuta, escuta. Ele está dizendo: sai para fora agora. Sai para fora agora. Sai para fora agora. O medo está saindo para fora agora. E à medida que o medo sai para fora, você assume o controle da sua vida e o entrega a Cristo Jesus. Há um poder de Deus liberado sobre esse lugar. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está ressuscitando pedaços do seu coração. Ele está curando você agora. Você é livre nele, porque não há mais falta que a pele do Cordeiro não possa preencher.